Olá, meu nome é Valdenir Paulino de Oliveira. Minha atuação na área cultural é na música e profissionalmente há mais ou menos 35 anos. Eu moro em Santo Antônio da Platina. A minha origem, eu sou platinense, morei até os 6 anos de idade na zona rural, bairro Taquaralzinho. Em seguida vim com meus pais para a cidade com o principal motivo de estudar. E apenas em 1981 eu morei em Cambará, Paraná. Meu envolvimento com a música eu considero desde os 7 anos aproximadamente. Quando tinha essa idade, eu subia no forro da casa do meu avô para pegar um cavaquinho antigo com craveiras de pau e uma gaita de boca. Meus avós se escondiam lá. Eu conseguia essa proeza subindo na cabeceira da cama. E como o pé direito da casa não era alto, alcançava o pega com as mãos e me levava até lá. No quarto do meu avô não tinha forro, mas no restante da casa sim. Aos 10 anos eu ia na missa aos domingos, de manhã, e observava uma série de crianças e a professora tocando violão. No Natal daquele ano, ganhei um violão de presente dos meus pais, com direito a recebimento através do próprio Papai Noel. Na missa seguinte, muito ingênuo, observei apenas o violão da professora e memorizei as direções das 6 tarraxas. Cheguei em casa e apliquei as direções das tarraxas no meu violão e fiquei decepcionado. Não tem nada a ver as direções das tarraxas de um violão para o outro, ou até mesmo sobre o próprio, principalmente quando trocamos o encordoamento. Então eu fui estudar com essa professora e em pouco tempo lá estava eu tocando na missa. Em poucos meses a professora percebeu que eu tinha facilidade para afinar o instrumento e me encarregou de ser o afinador dos demais violões assim que fossem chegando antes do horário da missa. Realmente afinava os violões por cerca de alguns segundos, né, e eram em torno de 30 ao todo. Eu tenho um amigo que gostava de cantar MPB e bossa nova, e quase todas as tardes nos juntávamos para tocar e cantar a boa música. Conheci muitas delas através desse amigo, que mais tarde passou a estudar violão também. Eu era viciado em comprar revistinhas cifradas nas bancas. Não havia internet na época. Em seguida, eu conheci um primo que tocava violão e guitarra de forma excepcional. Logo comecei a frequentar a casa dele e passávamos horas e horas conversando sobre a música. Eu tinha assinatura da Guitar Player americana. Onde moro, não existia essas revistas nas bancas. Como meu primo, autodidata, tinha certa deficiência visual, eu era os olhos dele e lia as mais diversas colunas da Guitar Player. De certa forma, aprendíamos juntos a grande riqueza que aquela revista oferecia. Na minha família, eu era o único que tocava algum instrumento e por volta dos 14 anos eu ganhei uma bandola antiga, que era de um tio que participava num grupo de folia de reis. A bandola é um instrumento que é da família do bandolim. Eu tenho ela até hoje e como toco violino em cerimônias de casamento, eu pego a carona, pois esses dois instrumentos eles têm a mesma afinação. Minha primeira experiência com banda foi aqui mesmo na cidade de Santo Antônio da Platina. Alguns amigos estavam a fim de formar uma e que eu sei, ela durou pouco tempo, mas eu considero como uma experiência e ela
teve um nome definido, mas que eu me lembro de dois que comentavam, Blackout e Subsídio. Eu acho que ela durou poucos meses e foi essa pré-experiência para uma banda profissional que logo eu conheci. Aos 17 anos, eu conheci uma banda tocando numa lanchonete e me identifiquei plenamente com o repertório tocado, que era dos anos 70 e 80. Logo eu imaginei tocando guitarra no lugar do guitarrista, porque eu conhecia todo aquele vocabulário musical guitarrístico, o repertório que ali rolava, né? Passados 1 ou 2 meses, eu tive a surpresa da visita de alguns integrantes dessa banda em minha casa, à procura de um guitarrista. Na verdade, eu não tinha fama para tal, mas meu primo guitarrista acabou me indicando para eles. Após 1 ou 2 ensaios, passei a integrar a banda como guitarrista, visto que o outro havia saído. O detalhe é que pouco antes da procura da banda por mim, eu havia me alistado para servir o tiro de guerra. E na primeira entrevista, eu disse para o sargento que eu queria servir. E na segunda entrevista, eu mudei tudo. Eu disse ao comandante do tiro que havia surgido a oportunidade dos sonhos para mim. Daí eu disse que não queria servir. Mas os resultados vieram de Curitiba e eu fui convocado. O sargento foi muito camarada comigo e propôs me liberar todas as sextas-feiras e sábados. E assim foi aquele ano, 1987. Bem cansativo, mas consegui conciliar. Inclusive eu trabalhava numa imobiliária na época também, né? Então a banda, o tiro de guerra e a imobiliária, as 3 coisas nesse ano. Meus companheiros atiradores não curtiram muito essa decisão do sargento, porque as marchas a pé, os acampamentos, estándares de tiros, a educação física se realizavam justamente nesses dias e eu escapei de tudo isso. Toquei nessa banda, que é de baile, de Carlópolis, Paraná, por cerca de 25 anos, praticamente ininterruptos. Apenas de 1998 a 2000, eu resolvi dar um descanso e tocar numa banda daqui mesmo, para ficar mais aqui na região. Em 2001, acabei voltando para a banda Revolution de Carlópolis, onde encerrei minha carreira lá em 2010. Um pouco atrás, mais atrás em 2003, eu fui convidado para dar aulas de violão numa escola de música, Espaço Arte e Música, onde entregamos o prédio em virtude da pandemia em 2020. A banda foi uma verdadeira escola e eu vivia estudando música, independente do repertório e gênero que eram tocados. Tanto que lá atrás, em 2001, eu resolvi fazer as provas do conceituado Conservatório de Tatuí, São Paulo. Como fiz a inscrição por telefone e após o prazo de inscrição, mas por educação e consideração, pediram que eu fosse. Mas no dia seguinte, já no dia que iam ser aplicadas as provas. Então, eu fui assim, sem saber o que tinha que estudar, foi com a fé e a coragem. E eu acabei me saindo bem, na prova teórica, inclusive, ganhando elogios do professor que aplicou a prova prática, o professor Benedetti. Como fiz a prova no último dia e fui o último, letra V, e eu conferi o resultado no site
E não fui chamado, não. Mas foi muito bom porque a minha família estava toda aqui e minha filha tinha 5 anos. É complicado ter que ficar residindo em Tatuí. E é inviável financeiramente ir e voltar todas as semanas. Mas fiquei muito feliz em saber que fui muito bem nos testes lá. Na escola de música, começou a aparecer interessados por outros instrumentos de cordas. Foi aí que eu fui comprando e estudando e ensinando. Tenho atualmente violão, viola caipira, cavaquinho, violino, violoncelo, guitarra, bandolim, contrabaixo elétrico, fretless e um sax. Como mencionei a respeito do encerramento com a banda em 2010, pois eu estava muito cansado das viagens longas, resolvi tocar violino em cerimônias de casamentos. Meu aprendizado e formação da música, eu aprendi os primeiros acordes com a minha professora e em seguida com a banda onde toquei. Sou autodidata na minha formação. Minhas referências e inspirações, meu primo, guitarrista, o nome dele é Paulo, e os guitarristas das bandas nacionais e internacionais das décadas de 70 e 80. Com relação a obras, produtos, projetos, participei como músico tocando com artistas regionais. No ano passado tive a minha primeira experiência em rearranjar músicas, mas como me dediquei boa parte da minha vida musical tocando músicas de banda, de baile, eu apenas interpretava procurando a originalidade dos arranjos. Sobre as obras e produtos, eu tenho a citar as minhas inúmeras apresentações que a Escola de Música realizou a cada ano, desde 2003, onde iniciei como professor. Eu participava das apresentações junto com cada um, normalmente. O que considero o ensino como obras e o aprendizado do aluno como produto. Minhas principais experiências em participação em eventos foi de dividir o palco com grandes amigos músicos. Minha vivência de trabalho no momento pandêmico tem um lado positivo, onde tivemos que mergulhar nas plataformas da internet para continuar as aulas. Na minha primeira aula, meu aluno foi me ensinando como funcionavam os comandos do Skype, por exemplo. Outros, Google, Meeting, Zoom e até chamada de vídeo por WhatsApp. Interessante que temos o universo da internet para compartilhar com o aluno no momento da aula. O lado negativo me refiro à queda imediata de alunos, das frequências deles. Posso dizer que hoje tem uma queda maior ainda, 70%. No início da pandemia caiu 50%, chegando hoje a 70% mais ou menos, por cento de queda. Nos casamentos não dava para tocar na internet e foram cancelados e alguns transferidos. Fiquei uns 2 anos sem tocar num casamento que fosse. Posso dizer também que o lado positivo, que salvou e continua salvando a situação, são as afinações de piano que faço já há 17 anos, aproximadamente. As pessoas ficando mais em casa passaram a tocar mais piano, onde foi crucial para mim. A afinação de instrumentos sempre me fascinaram. Quando afino um piano, estou adicionando a ele também meu bom gosto sonoro musical a cada nota que eu trabalho. Com relação à afinação dos diversos instrumentos que tenho, tive que aprender
por prazer e necessidade. Também tenho um serrote que eu comprei pela internet, porque não conseguia encontrar um que tivesse a lâmina de aço tão longa. Com esse serrote fiz algumas apresentações no Lions Club e outros aqui da cidade, outros lugares daqui. Eu utilizo um arco de violoncelo para fazer a lâmina do serrote vibrar e consigo as notas de ouvido, através do arqueamento da mesma. Como o afinador de piano prepara o mesmo para um pianista, tudo isso é música. Estive em Ourinhos, São Paulo, participando dos últimos 5 festivais de música como aluno e como afinador, tanto do piano do Teatro Miguel Cury, quanto dos diversos pianos da Escola Municipal de Música de Ourinhos. No último ano foi muito bom, porque eu fui contratado para afinar o piano após cada apresentação, o piano do teatro. Muitos não imaginam, mas há essa necessidade, que um piano tem cerca de 228 cordas, e a maioria das notas são compostas por 3 cordas afinadas em uníssono. A cada batida dos martelos mudam as mudanças de clima, né? Ar-condicionado, por exemplo, ligado a uma temperatura contrasteada com o do ambiente, são as principais causas. Eu tive a oportunidade de ficar 7 dias no teatro e conhecer nos bastidores alguns famosos como João Donato, Arrigo Barnabé, Paulo Braga, que foi professor de piano em Tatuí, o Toninho Ferragutti, cordonista, Arismar do Espírito Santo, que é multi-instrumentista, e outros. Minha primeira aquisição, após o violão, guitarra e bandola, foi a viola caipira. Eu já conhecia a afinação, que inclusive descobri sozinho e estudei no violão. Eu afinava o violão como se fosse uma viola caipira. Quando apareceu o primeiro interessado, o aluno interessado, eu não tinha, mas disse ao aluno interessado, pode comprar a viola que depois eu compro uma para mim. Então, as minhas primeiras aulas para um aluno de viola caipira, eu dei num violão afinado como se fosse uma viola caipira. Daí apareceu um outro aluno querendo aula de cavaquinho e eu não tinha instrumento, mas disse que poderia comprar, que eu dava um jeito. Eu dei algumas aulas usando as 4 cordas de baixo do violão, sendo a primeira corda afinada em Ré. O cavaquinho é afinado, a primeira corda em Ré, a segunda em Si, a terceira em Sol e a quarta em Ré. Aí eu comprei o cavaquinho logo em seguida. O mesmo aconteceu com um aluno que queria aprender contrabaixo. Eu não tinha o instrumento também. Daí ensinei utilizando as 4 cordas de cima do violão. O violino eu pensei em adquirir quando ainda tocava na banda. Durante as viagens, enquanto os músicos dormiam no ônibus, eu estudava violino com psicato, para ir me familiarizando o braço, a afinação dele e tal. E não poderia fazer barulho, né? Para que os amigos da banda não acordassem. Quando chegava nos clubes, enquanto o pessoal batia papo, montava o equipamento, eu procurava o canto mais isolado possível para estudar o método Suzuki com arco. Fiz isso durante 5 anos, me preparando para sair da banda e já substituir o guitarrista por um violinista. Então, nunca me imaginei, quando criança, tocando violino. Eu gostava de assistir um programa de televisão chamado Um Toque de Classe. Me identificava mais com o som do violoncelo. Meu tamanho corporal hoje se adapta mais ao cello, por alguns bons anos de academia que sempre gostei.
acho que o violino fica muito pequeno às vezes. Então, o tão sonhado cello foi o instrumento seguinte que adquiri e tenho utilizado ele também em casamentos. O saxofone veio sem planejamento, que já é uma outra família, né? Família dos sopros. Adquiri de minha irmã, que sonhava em tocar, mas ela estava sem tempo e professor. Achei o instrumento fascinante, nunca havia experimentado. Eu tenho uma filha que estudou piano, violão, bateria, violino e saxofone e me revelou que se apaixonou pelo som do sax. Como um instrumento também muito requisitado em casamentos, já estou tocando alguma coisa. Tenho participado também há uns 10 anos como guitarrista de uma banda chamada Os Leões, daqui da cidade. Essa banda só não tocou na pandemia. Tocamos uma vez por ano apenas, mas é um baile beneficente, tradicional, aqui da cidade. E que a renda vai toda para o lar Jesus Adolescente. Toquei por algum tempo com um grupo chamado Os Chorões da Madrugada, daqui de Santo Antônio da Platina. Na verdade, rolava de tudo lá. Samba, bossa nova e choro. Depois resolvi parar e concentrar alguns arranjos com outros 2 amigos do grupo, mas ora na minha casa, ora na casa de um dos 2. Daí veio a pandemia e parou tudo. Após o período pandêmico, pretendo jogar fora as máscaras, poder cumprimentar as pessoas com um aperto de mãos e abraços, voltar às aulas presenciais sem interrupções, tocar nas cerimônias de casamento sem cancelamentos ou transferências de data e formular projetos culturais para a divulgação do meu trabalho.